Raio da velha. Vai falando, vai falando. Por causa da... Oh tio, olha a montar. Porque opá, achei que fazia falta em Portugal um fotógrafo português que não tivesse medo de mostrar por onde anda e o que faz e os segredos. Por acaso é uma coisa interessante que estás a dizer, porque eu também costumo seguir vários canais, mas por causa da tua temática de fotografia, acho que não conheço nenhuma. Vai-me chatear contigo. Acho que não conheço nenhum português, por acaso. É, por exemplo, nós em termos de fotógrafos portugueses temos bons fotógrafos Queres portugueis. aparecer no vídeo? Espera aí, olha, está. Aqui não sei dizer. É este meu cãozinho que anda sempre atrás de mim na fotografia. Agora chega, vai. É o que leva ao tripé, não é? Não, até quem leva o tripé geralmente sou eu ou é a mulher. É, ele agora acha que é a brincar. Não vá. Isto acabou por ser aqui uma introduçãozita. Sejam muito bem-vindos ao Raio da Velha. Hoje o nosso convidado é o João Batista e é isto, vamos falar de fotografia e das aventuras que ele teve e tem tido e tudo isso, como é que começou, como é que não começou. E bem-vindos João mais uma vez. Ora, bem-vindo ao meu obrigado. humilde lar e obrigado pelo convite Ora, para essa. estar neste magnífico podcast. Tu que não conheces muito o projeto, basicamente eu convido pessoas que tenham alguma coisa interessante para partilhar ou para ensinar, ou pelo menos na minha visão que possa, então que dê uma boa conversa. A gente já se conhece há relativamente pouco tempo, a gente cruzou-se na Dorite. Nós cruzamos na Dorite, exatamente. E a partir daí, portanto, saíste, mas eu sabia que já na altura tinhas ali um quê de gosto pela fotografia e eu tentei, também, já andava meio a cuscar as coisas e depois só com o Alberto Guilhote é que vi, no final ele tem aqui umas coisas e voltámos a encontrar e eu lembrei-me, olha, Nós tem umas coisas fixes. basicamente nós encontramos garantida uma vez por ano. É quando é o fotoball. Agora é. E tem um evento espetacular. Eu já vi, mas opa, eu admito, provavelmente eu não vou, porque os fins de semana eu trabalho à semana e trabalho muito às vezes. Sábados às vezes vou trabalhar. E quando eu apanho ali aquele tempo livre eu quero devorar o mundo. Então é largar e tentar correr para conhecer, para tirar fotos, aproveitar a melhor luz. Tanto se tu vires céus com nuvens, com potencialidade de bons pôres do sol, não me apanhas aqui. A coisa boa disto do mau tempo, as pessoas dizem, isso aqui é mau tempo, a chover e nuvens aqui. Epá, às vezes, para quem tem assim aquela coisa da fotografia ou... Gente, olha, isto é material, isto é o cenário ideal para fazer ou uns time-lapses ou as vossas fotos com os efeitos espetaculares. Por isso, no mau tempo não quer dizer que seja mau. O mau tempo para as pessoas normais é o bom tempo para os Exatamente, fotógrafos. é isso, é malta maluca e que aproveita essas coisas. Olha, o nosso programa também, além do desafio que tivemos, que nem eu nem o João, foi uma cagada, não deu em nada. Não, mas eu continuo a achar que eu estive pior. Agora já mudei, eu estive pior. Então bem, eu também começo o nosso programa, ou a nossa conversa também, promovendo aqui um bocadinho a cerveja artesanal, que acaba de ser também uma coisa que tu então não conhecias. Não sei. Então, Albergaria também já tem uma cerveja artesanal. Tu gostas de cerveja artesanal? Gosto muito de cerveja. Ainda por mais agora a Branca tem um espaço também com cerveja artesanal. Eu por acaso também não Também nunca fui à cabo. Era a nossa ideia ter lá ido, não conseguimos. Fica para uma próxima. Para uma próxima. E tirar lá umas fotografias e beber cerveja. Então vá, temos aqui a Estrela d'Alva. Temos ali outra companhia. Eu vou-lhe tirar o elevador, senão isto aqui é uma barulheira. Então eu vou fazendo aqui as honras da casa. Estrela d'Alva, o nosso patrocinador e apoiante aqui no Rei da Velha. Já ia dizer outra coisa. Já ia dizer outros programas. Não promovas outros, caneco. Não promovas outros. As pessoas sabem que eu inspiro-me tal coisa. Agora vocês correm, porque às vezes as últimas vezes isto... Mas para quem me segue já sabe que eu sou... que eu, das duas uma, ou faço as neiras, ou então a servir é sempre um problema. Mas faz parte. Quem me segue sabe que há sempre aquela parte mais engraçada e... Opa, é isso que faz. É isso que Pá, e sou eu, estás a ver? Acho que também é uma coisa importante nestas coisas dos vídeos e até mesmo na fotografia, mas tem que ter o nosso... tem que dar o nosso toque. Exatamente. O estilo é muito importante. Eu agora aqui a dizer isto até parece um balhote, mas não. A verdade é essa. O estilo Não, mas tipo, nos distingue. eu comecei a ver recentemente os teus vídeos também, um bocado depois quando foi o último walk, né, Photowalk, reparei que também tinhas os teus vlogs e eu comecei a ver. E uma coisa gira é que tu
tu tens a tua maneira de trabalhar e o teu estilo. E se vês que a coisa não dá, não fazes. Isso é. Tu partilhas isso. Isto às vezes demora, tem que ser aos bocadinhos. Sim. Isso é uma coisa que quem segue meus vlogs sabe bem. Eu faço uma viagem para conseguir uma ou duas fotos. Ponto. Acabou. Mas se as condições não estiverem assim, eu tento procurá-las. Se não estiverem ideais e eu não as conseguir encontrar, estancou. Mas vais na mesma? Ou tu muitas vezes voltas sem fotos? É assim. Ou acabas por tirar sempre alguma coisita? Já me aconteceu ir a um sítio, por exemplo, as ruínas de Passos de Brandão. Fui lá 4 vezes. Não já abanar sempre. Eu via potencial no local, mas não conseguia fazer uma imagem. Eu não entendia porquê. A última vez que lá fui, a quinta vez, não fiz vlog, exatamente, não fiz vlog. A minha ideia era, fui ao Porto, exatamente, fui ao Porto, lá, né, com uma voltita, e depois estava com a ideia de ir à zona da Serra da Freita, porque estavam-se a compor umas nuvens ali muito dramáticas. Só que a caminho lembrei-me, vou passar pelas ruínas de Passos de Brandão, até ficam perto, me vinha pela autoestrada, pronto. Aproveitei, saí e quando lá cheguei já estava com um estado de espírito totalmente diferente porque sabia o que não funcionava. E então abordei, exatamente, abordei o mesmo enquadramento que queria, mas dei um toque diferente. Andei a trepar lá para cima de um muro e meti-me em cima de um muro com um telhadozito e cá em baixo estava a Helena que dizia assim, pronto, estás mais ou menos como aquilo que me estavas a dizer. Eu então carrega no botão, eu carregava, dava ao retardador disparo 2 segundos para me compor e pronto, saiu então assim a imagem que eu queria. Mas com isso, às vezes há outras situações que eu vou e ora não tenho as condições de luz ideais, ora não tenho aquela imagem que eu procuro. Às vezes eu posso conseguir uma imagem sólida, mas não dar aquela imagem realmente que... Tu, por exemplo, agora nota-se que tens todo o cuidado em querer, né, isso da luz e do enquadramento, mas cara, nem sempre foi assim, ou tu já desde quando começaste a te apaixonar por isto já... Ou tirar, porque tal coisa, as máquinas hoje em dia tiras 1000 e tal, né? Mas não, né? Como é que era antes? Ora bem, eu quando comecei na fotografia, neste momento, fotografia no sentido sério deve ter mais ou menos 7 anos. No sentido sério a sério, mesmo aquele sentido que é louco pela fotografia, deve ter uns 3, 4 anos. Foi desde que eu comecei a morar com a Helena, que ela começou-me cada vez não, vamos a tal lado, e começou a puxar mais por mim na fotografia. Eu encontrei nela também uma companhia, acabei por me viciar completamente na fotografia. Eu que era inicialmente uma terapia, começou a tornar-se um vício. E então isso é um vício caro. Mas só é caro início, Aquele impacto inicial de gastar dinheiro no teu set de lentes e na câmara fotográfica, isso é caro. Mas depois não. Mas temos boas opções antigas. Sim. Um gajo às vezes tem ter paciência e procurar e ver se encontra um negóciozito ou isso. Mas voltando à coisa. Inicialmente quando eu comecei, não vale a pena estar com coisas. Eu não sou uma pessoa que de raiz dissesse eu tenho olho para a fotografia. Não tinha. Precisei de trabalhar muito, precisei de ver muitos vídeos, precisei de praticar muito e até perceber o que é que funcionava. Essa parte da prática também, eu sinto isso às vezes nas minhas coisas. Eu também gosto muito de fotografia, mas falta também isso, falta-me praticar mais. Eu perceber o que é que... Quanto mais... Aliás, trabalhar com a máquina, às vezes uma pessoa tem as máquinas, por mais que for uma máquina mais avançada, tem montes de funcionalidades que se for preciso uma pessoa não usa nem metade. E se não for a prática, eu por acaso não tenho praticado muito. Isso aí na fotografia, praticar é chave. Até há uma célebre frase de Henry Cartier-Bresson, que é, eu aqui posso me enganar no número, mas a ideia é esta: as tuas primeiras 15.000 fotos serão as piores fotos de sempre. E eu posso dizer que só se calhar há coisa de 1 ano e meio é que passei as 15.000 fotos. Já está. Porque uma coisa é tirar, por exemplo, como acontece para fazer, por exemplo, um Star Trail. Apanhar o rastro de eu tiro, por exemplo, 300 imagens para confundir numa. Mas essas 300 contam na mesma como uma. Pois. E então está aí a coisa. Trabalho em si. É muito difícil uma pessoa aprimorar e chegar àquele ponto, tanto que eu ainda estou a aprender muito e vou continuar a aprender. Isto é muito complicado, mas o meu início foi... É tal coisa, depois cada sítio onde tu vais é um sítio diferente, É. vais apanhar sempre luzes diferentes,
sei lá, tudo, o próprio tempo que estiver. Muitas vezes o tempo Foste 5 está... vezes ao sítio onde foste, quer dizer, exatamente. e certeza que tiveram sempre os 5, apesar de se calhar de mal ou não teres conseguido, estavam totalmente diferentes. Então, era. E o teu estado de espírito costuma Exatamente. afetar? Às vezes tirar a afeta. foto? Isto até me lembra de uma fotografia que eu tirei em Pinheiro da Bem Posta, aqui pertinho, que eu queria abordar o tema da depressão, mas eu não estava a perceber como é que eu ia abordar. Tu gostas sempre de ter um tema nas tuas fotografias? Gosto. O título que eu dou é o título fundamental para a mensagem que eu quero passar. Ok. Tanto que eu neste momento tenho uma fotografia em Banho-Maria há quase um mês. A fotografia está editada, está final, Mas não tens um título para mas eu não tenho título para ela. Já tive bons títulos, mas ainda não encontrei o título que casasse na fotografia. Acaba por ser interessante o que estás a dizer, porque assim é uma maneira de vender, entre aspas, não é vender a fotografia, mas transmiti-la para as pessoas, não só por mostrar, mas ter ali um... O título é uma uma parte chave. muito importante na imagem. Aliás, às vezes eu estou a tirar uma fotografia e já estou a pensar no título. Já penso assim, vai ser este. Mas depois chego a casa, começo a olhar para ele. Não, é um título muito vago. Eu preciso de fazer a coisa de outra forma. Às vezes é um gajo dificulta propositadamente as coisas. Não, mas é tal cena, estás a elevar a fasquia, de certeza, não é? Faz com que estás a puxar por ti, não é só o clicar. Um gajo tem que sair da zona de conforto. Olha, vamos provar. Então vamos a isso. Tchim. Eu já provei várias vezes, mas já sou suspeito. Uma coisa que eu acho espetacular na cerveja artesanal é o cremoso delas. E esta tem um bastante. aspecto cremoso. Ela hoje já para cá está mais fininha que a semana passada. Está mais azeite. Não, uma cerveja muito boa. É leve, não é? Por acaso, Aqui para acompanhar com os truques e tal. Tenho que controlar aqui o tempo, porque isto... Os teus vídeos geralmente têm que tempo? Quanto tempo é que tu consegues? Este aqui, que eu gravo com esta câmera, ela tem ela desliga automaticamente quando chega à meia hora. Isso é que eu às vezes faço. Eu de vez em quando olho, para ver mais ou menos. Para ver se ela está a gravar. Para ver se ela está a gravar, ou pelo menos para não cortar, porque se eu me distraio, depois às vezes pode cortar pode a ser parte da corte conversa, depois. percebes? E então, eu geralmente faço uma conversa de 1 hora. Ou pelo menos tenho feito mais ou menos. Às vezes já tive conversas de 1h30. Sei que nem toda a gente possa ter paciência ou pachorra para ver os episódios todos, ou pelo menos tanto tempo. Pois aí é que é um A parte boa é que, assim, se a conversa for boa, a conversa está lá, está disponível, as pessoas veem, ou vão vendo repartidamente, então estão à vontade. Eu já houve episódios que dividi por partes, agora estes últimos decidi pôr tudo. E depois a pessoa, quando tiver tempo, olha, hoje apetece-me bem bocadinho, estou a ver. Que assim facilita-me, que é sempre que eu estava a dizer há bocado da exportação. Pá, demora vários dias a fazer as exportações, então pá, vai tudo, porque assim demora tudo. O tempo que demora num tempo mais ou menos fica feito. Já fica grande para exportar. Isto no Raio da Velha, nos vlogs são vídeos curtinhos, 1, 2 minutos, 3, 5, 10. É assim que eu já vi alguns teus e são bem mais curtinhos que os meus. Mas geralmente é 10 minutos, 15. Não, mas nos teus vlogs é interessante porque tu já tens melhor conteúdo para transmitir, ou pelo menos conteúdo que as pessoas vão saber da melhor maneira. É conteúdo E diferente. tu tens a parte técnica que gostas sempre de salientar, os desafios que tiveres. Nunca digo que vamos também transmitir aqui. Por isso acaba por ser mais interessante ter um vídeo maiorzito e depois também como queres ensinar, né? Acaba por ter uma vertente tutorial. Sim. E então, eu por acaso muitas coisas que tu dizes lá eu ainda não percebo. Há ali algumas terminologias que eu... Pá, e se há alguma dúvida, o que eu digo, dúvida, metam nos comentários. Eu vou ter que começar a... Porque às vezes é com pormenorzinhos desses, que já me aconteceu algumas dúvidas, porque as pessoas são muito, como é que é dizer, são muito tímidas de comentar. Ou não dizem nada, ou metem só o... É, porque depois vem um vídeo e 0 comentários. E pá, não quero ser o primeiro a comentar. Houve uma altura que ser o first era espetacular. Agora, nem que seja só para... Eu acho que é interessante, tipo, nem que seja só para dizer um alô, ou bom trabalho, ou não sei o quê, ou então... Não sei, não é? E as pessoas geralmente abordam mais por mensagem, são mais tímidas. E então surgem às vezes questões que eu acho interessantes e faço um vídeo baseado naquilo. Sim, porque acaba, assim, aliás, quando as pessoas nos dão feedback, acaba por ser material com que nós possamos depois trabalhar em vídeos seguintes. Por isso era bom que isto tem que ser toma lá da cá. No fundo é o que nós estamos a fazer. Nós estamos a dar um pouco de nós às pessoas e só queremos em troca que as pessoas recebam e deem o seu apoio. Olha, dizer gosto ou não gosto. Eu vou aproveitar, já que
no teu Vai da Velha, na publicação que eu te fiz, houve questões. E então eu vou aproveitar, porque senão daqui a nada o vídeo acaba, né? Não acaba, né? Temos bastante tempo, mas vou aproveitar estas questões que acho que vão ser perguntas que vão dar pano para mangas. E onde é que eu vou aqui? Por isso, eu sei que são pessoas próximas a ti, mas isso não interessa, porque estão ali. Se tu não buscaste as perguntas, vai ser interessante. Não busquei. Nem deu Podes, tempo, pá. e não te preocupes, acho que não há ali perguntas que te embaraçem. O que pode sempre acontecer, aliás, as pessoas também pode ser sempre giro. Obviamente ninguém é obrigado a responder, não é? Mas estas já vão ser muito giras. Pá, eu gosto sempre de encarar a pergunta como um desafio, portanto, venha a pergunta que vier para me responder a isso. Agora, então, Nem olha, que seja, fugir à volta. exatamente. Então, olha, nós temos aqui a Laura Batista, que vocês se repararem pelo nome Batista. É coincidência, não, nem a minha irmã nem nada. coincidência. Ok, então, Não, nem a minha deixa irmã. cá ver. É a irmã mais velha, mais nova? Mas não. Mais nova. Dias, às vezes pode ser perigoso. Muito mais nova? 10 anos mais nova que eu. A sério? 10 Ei, anos. bem, então... E ela também gosta assim de fotografia? Ou já É assim, ela não gosta, como é que é dizer? Ela não Dá gosta trabalho. de fotografar, mas gosta de ver as fotografias. Ok. Então, é o teu público. E às É o vezes, teu público. exatamente, É o teu público. eu já disse isso a várias pessoas, e até recentemente a uma branquense, que eu fotografo para as pessoas que gostam de fotografia, mas não percebem de fotografia. Porque Ora, os está, profissionais de fotografia vão-te julgar muito mais. É, E vão exatamente. ter outro olhar mais crítico. Não... e vão olhar sempre daquela forma, se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia assim. Eu admito que às vezes também faço isso, mas quando admiro um trabalho de um fotógrafo, eu não faço isso. Eu simplesmente olho, e porque a verdade é que o mundo é tão grande e que há espaço para todos. Isto há espaço para muitos fotógrafos e não há necessidade de estarmos cada um- todos a tentar crescer, a esmagar o que está abaixo. Não vai dar, porque a malta só avança se juntarem todos e cada um, sendo como no photowalk. Não é? Temos ali 20, 30 pessoas. Todas com uma abordagem diferente, todos têm espaço para brilhar. Aquilo que eu mais gosto ali é pá, todos no mesmo sítio e os resultados finais, ou seja, o que cada um viu. É. Tipo, tu viste aquilo? Isso estava aonde? Eu passei por ali, mas isso é giro ver. Isso é E, engraçado. por exemplo, as fotos que tu me apanhaste a mim e no vídeo que eu terminei a ti, ou seja, todos estes cruzamentos. Aquela então, parte em que eu. Porque eu não me apercebi, eu simplesmente filmaste, ia com a câmera estava para tudo escuro. entrar. Se calhar estava tudo escuro. E eu não estavas a ver só nada. depois é que quando a câmera se habituou, mano, é que está aqui esta gaja a olhar para mim, eu aqui a estragar a Eu foto. acho que eu te escrevi, agora não sei se eu estava a filmar ou se estava a fotografar, mas não, estava a fotografar. Mas acho que tu não apareces. Mas achei piada quando eu vi. Provavelmente não, porque tu disseste assim. Quando eu Sai vi- daí, pá. Quando eu vi o vlog, depois quando eu vi o vlog, olha que sim, ele incluiu-me ali. Estás bem. Então, olha, a primeira pergunta que ela faz, a Laura. Aqui vão umas perguntas. Quando vais fotografar um local, tens de ter uma ideia prévia do que vais fazer ou consegues encontrar potencial fotográfico independentemente do quão familiarizado estás? É assim, é uma pergunta interessante, mas fácil de responder. Entre aspas. Sim. Agora que eu penso na pergunta, não é assim tão fácil de responder. É assim, eu quando chego a um sítio, eu... É assim, pronto, recapitulando outra vez do início, que eu estou a falar, mas estou a pensar. Eu normalmente para ir a um sítio, quando escolho um sítio para fotografá-lo, eu faço previamente um trabalho de casa. Mas peraí, já tipo, tu pensas num sítio para ir, ou imagina, então queres ir de fim de semana e sabes que até podes fotografar. Não, fazes o caminho inverso, assim, né? eu Tu vivo- pensas no eu- sítio que queres fotografar. Eu vivo tudo em prol da fotografia. Ok, para está. O que é que acontece? O meu objetivo neste momento é correr a costa toda de Portugal, norte a sul. A norte está praticamente toda, entre, É mais fácil, sim. melhor dizendo, entre Moledo do Minho, tirando um ou outro spot, que eu ainda tenho de abordar melhor, de Moledo do Minho, extremo norte de Portugal, até Peniche, está tudo visto. Deve ser lindíssimo. Oh, Mas o é- Alentejo também. É lindo. Pois, Eu já deve ser conheço brutal. algumas partes lá de baixo, mas aí começa a envolver uma questão. Eu não é uma viagem que eu posso fazer num dia e vir. Tenho de pelo menos rentabilizar aquilo com 2, 3 dias. Sim, 2, 3 dias e aí já tiras várias fotos. Pois, tem de ser. E não- já não- consigo ver, e normalmente eu só fotografo, só vivo o dia no nascer do sol e no pôr do sol. São as melhores Só, alturas. só aí é que eu vivo. O resto estou a fazer scouting à área à procura dos melhores pontos, mas não fugindo da questão. Então, eu quando escolho um sítio faço, neste momento, ter um projeto
quando eu criei a ideia de um projeto, facilitou muito a sintetizar ao fim e ao cabo aquilo que eu quero fotografar. O meu projeto é fotografar Portugal de norte a sul e fazer um livro futuramente. Estamos a falar de um projeto que eu quero fazer, quero concluir daqui por 10 ou 20 anos. Mas quero que seja uma coisa mesmo em que, por exemplo... Se calhar até antes. Talvez, não sei. Eu se vivesse disto era mais fácil. Sim, mas eu só vivo ao fim de semana. Se neste curto espaço de tempo conseguiste ir já a metade ou quase metade, rapidamente fazes. Também vendo as coisas assim. Percebes? E se calhar foto a foto tu vais melhorando a tua qualidade, ou seja, se calhar agora com esta brincadeira vais sendo cada vez mais conhecido, mas ok, se tens esse limite, a cena acaba por ser uma deadline, mas se calhar antes até. Talvez até antes consiga. E então aquilo que eu faço é dou uma vista de olhos com o Google Maps por cima, às vezes o Google Earth, para ter mais ou menos uma noção do local. E então, depois de ver o sítio, às vezes dou uma saltada ao Google, a ver o que é que há lá que tenha sido feito. Olha, está a chover lá fora. O que tenha sido feito não é para eu copiar, mas é para eu ter uma noção daquilo que funciona ou daquilo que não funciona. Se calhar feedback que as pessoas possam também dar, se houver algum comentário, tipo, olha, estava assim um assado e tal. Já me aconteceu, por exemplo, eu quando fui agora, quando digo pouco tempo, isto pode ter sido 2 ou 3 meses, quando fui à praia de Santa Cruz, eu já tinha o caminho, ora muito obrigado, eu já tinha o caminho mais ou menos traçado daquilo que eu ia fotografar, porque um seguidor meu, e eu também sou seguidor dele, ou seja, um fotógrafo que eu conheci no Instagram, que é dessa zona, ele disse-me para fotografares a praia do Penedo, que é o Penedo do Guincho, não, eu acho que estou a confundir. Foi esta última que fizeste? Não. Foi a última, em Santa Cruz, tem um penedo grande, só que agora está-me a falhar o nome do penedo. E ele disse, para fotografar este penedo... Não apanhei o nome. É que eu também não sei se é penedo do guincho, mas eu também... Há guincho de outras coisas, posso estar a confundir. E então ele disse, para fotografar aqui, maré cheia é cá em cima, ou seja, no cimo da arriba. Maré a meio ou baixa é cá em baixo. Então foi isso que eu fiz. Eu não sabia a maré que ia apanhar, só depois na viagem é que comecei a procurar na tábua das marés e vi. E quando lá cheguei, ajustei tudo. Não apanhei melhor luz, foi por acaso um momento triste, mas nesse aspecto o know-how que já adquiri ao longo dos anos em termos de edição permitiu-me salvar a imagem com um céu que eu tinha fotografado em Matosinhos. E então juntei os dois. Só que é o pormenor que eu tenho que ter sempre cuidado. É que quando edita a imagem, a pessoa que não sabe tem de olhar e tem de dizer, não, isto é real. E é isso que eu quero. É aquilo que eu faço, todas as imagens que eu faço têm edição, têm polimento. Algumas são mais agressivas do que outras, mas eu nunca tento passar a arte digital. E todas elas tens de olhar e tens de dizer, não, isto é possível acontecer. Podes olhar e podes dizer, não, isto não aconteceu, era bom demais isto acontecer. Mas quando isso acontece, quando eu edito uma imagem, eu digo sempre, eu não sou aquele gajo que editou a imagem imenso e diz, não, eu não editei nada, isto está assim direto da câmara, tive a sorte do mundo de apanhar estas condições. Não, se não é real, não é real. Temos de ser honestos para dar confiança. Quando fazem fotos top, há sempre ali um quê de... não há como. E então pronto, é aquele trabalhinho de casa e quando lá chego, eu tenho um problema, se tu notares que eu começo a fugir à questão, tu manda-me uma chicotada para voltar à questão. E então o que é que acontece? Eu, quando lá chego, posso ter uma noção prévia daquilo que funciona ou não funciona e depois então faço a foto à minha maneira. Mas muitas vezes eu chego ao sítio e então de vista de cima não dá para ver. E há certas zonas que eu já fui e que a maioria do pessoal nunca lá foi sequer fotografar nem nada disso. Eu quando lá chego é que vamos ver o que é que dá para fazer. Então estamos ali 2, 3 horitas à volta para depois viver durante 5 minutos. Com esta tua brincadeira, é possível que vais captar coisas que calhar nunca foram captadas, ou pelo menos com um olhar mais artístico. Sim. Pode ser interessante, pode ser muito interessante. Ok, então vá, esta está respondida. Eu acho que bem respondido. Mais, sim, já sabes que vais sempre com uma ideia, ok? Já estás... Segunda questão. Deixa eu ver se isto ver assim é complicado. Sentes que a fotografia é algo que vais conseguir sempre reinventar e que dentro de 20, 30 anos continuarás a inovar o teu conteúdo fotográfico? É assim, é uma questão interessante para a qual eu nunca pensei.
Talvez também estás há relativamente pouco tempo também. Acho que isto da fotografia é uma coisa para 20, 30 anos, não é? É. O que é que acontece? Eu ao longo destes 7, 8 anos evolui imenso. Mas ainda não tens que dar o teu estilo, né? Tu ainda estás à procura desse teu... Não sei, pá, eu nunca me preocupei verdadeiramente muito com essa questão do estilo. Mas aquilo que Gostas de paisagens, basicamente. É o teu... aquilo que eu faço é fotografia de natureza. Inicialmente, pronto, falando agora um pouco, quando eu comecei, sempre comecei com macro. Sempre gostei muito de macrofotografia, insetos. Depois, entretanto, comecei a descobrir a parte do abstrato. Abstrato, também comecei a gostar de retrato. E eu achei sempre que ia ser... Mas retrato é manhoso, não é? É manhoso. E então essa coisa... É giro e interessante. Por acaso, eu tenho interesse de querer fotografar pessoas. Mas eu, por exemplo, eu às vezes gosto de fotografar pessoas que elas não estejam a contar, estejam distraídas, a olhar, porque acho que vai ser um olhar... Aliás, que às vezes não saibam que estão a ser fotografadas. Vai ser mais real. Do que, porque muitas vezes as pessoas não sabem pausar, não sabem ficam logo, o que é que eu faço? Rio, não rio? Ou seja, a foto não vai ser uma tão boa genuína, foto, estou é a perceber. complicado, mas acaba por ser interessante, mas é um desafio acho que ainda mais complicado. E então, passei assim por essas, não sei o quê, e achei que ia ser se calhar um fotógrafo um bocado polivalente. Ao longo do tempo comecei a ver que não. Comecei a afastar-me cada vez mais abstrato não faço agora. Retrato, passei o retrato para retrato em ambiente, ou seja, quando eu às vezes estou a fazer uma paisagem e sinto que o elemento humano vai ficar bem, coloco ali a pessoa. Geralmente sempre de costas. Sim. E de costas porquê? Para qualquer um conseguir olhar e identificar-se. Se tu vires uma cara, tu não te vais conseguir identificar. Mas se estiveres de costas, consegues-te identificar. Interessante, ou seja, já tu segues a mesma imagem que a pessoa está a ver, não é? Ok. É. Mas essencialmente aquilo, e é o que eu me considero, eu sou fotógrafo de natureza, com tudo aquilo que ela tem direito. Ou seja, paisagem, principalmente, macrofotografia, e há coisa de 1 anito e meio comecei a atacar de forma um bocado mais séria a fotografia de vida selvagem, nomeadamente pássaros. Olha. E então também começou a crescer Tu aí muito. precisas ter paciência, não? É, muita Ou, primeiro, aliás, a paciência. paciência que tens, se calhar, para ter aquelas fotos todas que tens de estar à espera da luz, não sei o quê, nos animais. É muito mais doloroso estar à espera de um São animal. elementos externos, se calhar, mais. Como é que eu ia dizer? Mais inconstantes, mais. É porque, opa, tu por exemplo, uma paisagem tu consegues saber, chegar e, não, a minha composição vai ser esta e ficas à espera da melhor luz, mas tu consegues ter uma noção mais ou menos de se a luz vai estar boa ou não. Se vês nuvens de baixa altitude, tu sabes automaticamente que o pôr do sol vai morrer. Quando o sol chegar ao ponto mais baixo vai morrer, mas pode não morrer. Já me aconteceu, eu estar às vezes a achar, não, pá, o pôr do sol já deu o que deu. E do nada estala e aquilo fica ali numa coloração espetacular e pronto. Mas também é uma coisa que dura ali 2 minutos e... Um pássaro não. Um pássaro tu tens mais ou menos a noção onde é que ele pode estar, mas pode estar ali 1, 2 horas para nada. Mas pode estar 15 minutos e fazer grande foto. Sim, isso. Eu quando fui a Viana do Castelo, Sempre... aquilo, tinha andado lá uma tempestade, foi quando veio o Leslie. Sim. Eu saí de casa e fui para a costa e quando lá cheguei, não sabia de nada, eu simplesmente, vai estar um bom céu e tal, que eu estou a ver as nuvens no programazinho de telemóvel, também faz vista satélite, aí vamos lá até a Viana do Castelo. Quando lá cheguei achei estranho que o mar estava assim um bocado revolto. Eu, olha, acho estranho e tal, depois pus-me a fotografar à beira-mar, a virem as ondas fortes, parece que está um barco lá ao fundo, mas não há barco nenhum. À noite, grande chuvada, e então foi aí que eu fui à internet e começo a ver, olha, aqui está em alerta vermelho. Olha que fixe, mas não aconteceu nada no outro. Mas pode acontecer aquela coisa que as pessoas dizem, pá, aí está, sempre que há tempestades, lá vão os fotógrafos e não sei o quê, para as coisas más. Se alguém te viu, mas deve ter comentado, olha, lá está aquele maluco ali a querer tirar fotos a... Então, olha, em Viana do Castelo mesmo, lá numa parte engraçada, tem lá um miradorzinho, tu entras por um cais de madeira, estavam todos no cais e eu desci o cais para ir para o meio das pedras para fotografar, eu tinha a fotografar. Até essa foto é a capa do calendário de 2019. É um corte, com um corte. Depois mais à frente a gente fala também do calendário. Ok, muito obrigado. E então, o que é que aconteceu? Eu ia a passar a pé e com o telemóvel consegui uma grande ampliação no vídeo, ainda com um corte. Tu tens um bom telemóvel? É assim. Ou tu, por exemplo, a nível de material,
Gostas de estar mais com a máquina ou és daqueles que gosta de qualquer instrumento que te é útil para a fotografia? É assim. Ou és muito crítico ainda a isso? É assim, eu nesse aspecto admito. Porque hoje em dia há telemóveis que... Ora bem, eu quando é para fotografar, eu para fotografar as coisas normais de turista não uso a máquina fotográfica para isso. Normalmente uso só os olhos e como é que eu hei de dizer? Para eu fazer uma fotografia tenho que ir pensar muito bem, só depois é que clico. Apesar de ser uma máquina digital, eu uso-a quase como se ela fosse uma máquina de rolo. Boa. Quero tentar que, com o menor número possível de tentativas, faça a imagem final. Do género, eu quando chego a casa, para escolher as fotos do dia é-me fácil, que eu geralmente tenho 20 fotos para importar, 10 das quais são momentos de luz e, por exemplo, 3 ou 4 foram variantes da composição que eu tentei, mas geralmente a última é sempre a foto que eu escolho. Quanto muito tenho a última e tenho uma ou duas anteriores para eu apanhar o céu e apanhar ali a luz e fazer a composição depois, um manual blend, como se costuma chamar. Eu no World Wide Photo Walk, eu já fui capaz de ter ido quase a todos. Pá, eu nos primeiros, pá, era sempre era tudo, vamos tirar tudo. Agora por acaso nestes últimos, e principalmente neste último, não assim, porra, não, pá, vai ser uma trabalheira, pá, já porque também estive a fazer vlog, né? Mas depois também quis, não pá, tirar meia dúzia, tentar escolher bem, pá, eu não sou assim tão técnico quanto tu, mas É diferente. Sim, é diferente, mas tentei, não nos podemos mas comparar para nos nesse poupar trabalho, isso, para tentei definir ali três meia dúzia de fotos e tentar ter ali que aquilo também me transmitisse alguma coisa. Já começa a ter esse cuidado, ou pelo menos tentar ter esse cuidado na fotografia. Não, isso é bom, que é isso que faz. Não, mas chegar a casa com 300 fotos e quer dizer... É que o problema é que nós atualmente temos os nossos discos entupidos de lixo digital, que é mesmo assim, que se um gajo fosse lá limpar aquilo tudo... É giro recordar de vez em quando. Recordar é interessante, mas o problema é quando tu tens muitas imagens que achavas que eram brutais na altura e que tu olhas agora não esquece. Mas isto tem tu és crítico eu tenho fotos que tiras à... Eu tenho o meu portfólio, por exemplo. E o meu portfólio... aquela ali eu fazia... Está sempre a ser atualizado. Isso é interessante. Há pouquíssimas fotos que eu tirei no meu início que eu agora ainda digo. Está uma foto excelente e realmente... Pouquíssimas, porque algumas um gajo vai andando e esquece. Isto sai fora, já não entra no meu estilo, sai fora. E algumas às vezes eu vejo e tenho de recriar esta imagem. E volto a ir lá para fazer a imagem novamente de outra forma. Às vezes uma coisa tão simples quanto uma imagem que eu tirei na Capela da Senhora da Saúde. Eu nem consigo. Aquilo é a Aroca, acho que é perto da Aroca, é lá para cima. Para o interior. Eu tirei a fotografia há, por exemplo, 6 anos atrás. Achei engraçado, é uma porta sem puxadores, nem nada disso, achei interessante. Voltei a ir lá há 3 anos atrás, fazer essa fotografia, mas de uma forma diferente, com a presença do elemento humano. Então, houve uma pessoa, foi coincidência, a pessoa entrou, tinha um carapuço, e entrou e ficou assim meia, abriu a porta e ficou meia parada, tipo, não entra, não entra. Eu fotografei nesse momento e já deu uma força totalmente diferente à imagem. Uma força totalmente diferente à imagem. Então são essas coisas, é tudo um processo muito evolutivo. Olha, a terceira questão da tua irmã. Okay. Encontras na fotografia plena satisfação pessoal e sim, porquê? Isto é fácil responder. Isto é fácil. É claro que sim. Encontro plena satisfação pessoal. Não tens mais nenhum hobby para não? Acaba por ser, este hobby já te ocupa... É assim, eu já tive muitos hobbies. Alguns. És Alguns. rapaz para que idade? Já estás nos 30? Não, ainda não. 29. Então está. 29 feitos este ano. Está quase ali, não? Mas, opá, o meu verdadeiro hobby é aquele que eu digo, quando tenho tempo livre é isso que faço, e disponibilidade que dê realmente para fazer uma viagenzita, é a fotografia. Só que ao fim e ao cabo isto engloba várias coisas, engloba caminhada, engloba viajar. E o peso que levas se vais tripés, se vais não sei o quê, quer dizer, são umas malinhas, ou seja, e é o seu peso. E pronto, um gajo acaba por andar ali
E às vezes, eu mochila ando sempre com ela às costas e o tripé. Quando ando só com uma mochila e com o tripé, às vezes passo o tripé para a minha namorada. Pumba. Quando ando com a mochila e com o tripé e também quero fazer macro, é outra mochilinha. Então andei ela com outra mochilinha. Coitada. Opa, É a tua auxiliar. é a minha assistente. Assistente. Eu não conseguia viver mais sem ela nesse aspecto. Porque, Mas ela não. Mas ela também gosta de fotografia? Ou ela... gosta de acompanhar. Ela já tentou no início gostar de fotografia. Até participámos em concursos. Olha, um concurso eu fiquei em terceiro e ela ficou em segundo. Olha. No outro ano a seguir, ela ficou em segundo e eu fui em primeiro. Mas o segundo ninguém lhe tirou. Mas ela chegou à conclusão que não gostava de fotografia. Ela gostava mais de me acompanhar e de me auxiliar criativamente. Porque eu tiro uma fotografia e gosto de lhe mostrar. Ora, dá-me a tua opinião. Às vezes já me aconteceu. Eu estar encalhado naquelas crises criativas e eu dizer assim, ajuda-me, eu não sei o que fazer. E ela então pega, começa a olhar e... ela vai ser uma crítica de fotografia. De não passar, ela começa a olhar, porquê que não tentas arranjar uma forma de fotografar aquilo? E eu estava a tentar, mas vê aquilo. E eu lá começo a andar à volta daquilo e ela ajuda-me, ao fim e ao cabo, a sintetizar. Como ela já apanhou um bocado aquilo que eu gosto de fotografar, já estamos a viver juntos já há 4 anos. Já sabe mais ou menos a visão que tu tens das coisas, não é? E já é diferente, pronto. Já está habituada a conviver, está habituada a estar comigo quando estou a editar. Eu acabo de editar, eu chamo-a sempre, anda a ver. Olha, o gajo é chato, pá, outra vez, pá, caramba. Ela, às vezes acontece, são 2 da manhã, estou a acabar de editar e eu assim, anda cá, eu estou a dormir, anda cá, por favor. Tu demoras muito tempo a editar uma fotografia? É assim, as fotografias de pássaros, por exemplo, são muito mais fáceis de editar que as de insetos. E as de insetos são muito mais fáceis de editar que as de paisagem. Eu numa fotografia, por exemplo, de pássaros, 5, 10 minutos está feito. De insetos, também pode variar até aos 15 minutos, 20, dependendo se às vezes há coisinhas para limpar, por exemplo, vamos supor que um reflexo ali não ficou bem, eu vou ter de tentar reconstruir a textura naquele ponto, mas uma fotografia de paisagem estamos a falar de às vezes eu estar de volta dela 2, 3 horas. Se calhar o cuidado que tu queres que aquela foto... a qualidade que tu queres que a foto tenha requer que tu tenhas mais cuidado com ela ainda. E 2, 3 horas para depois parar, sair, por exemplo, ir para a cama e no dia a seguir voltar a abordar. Às vezes o que é que acontece? Eu não descanso enquanto não tenho a imagem no telemóvel, porque eu depois chego à cama e estou a olhá-la com mais cuidado. E às vezes há uma coisa que eu estou a ver no telemóvel, isto ficou mal. Levanto-me, vou outra vez, estou lá mais um bocado, não sei o que e tal. Olha, já me aconteceu uma imagem que eu editei que achava que estava espetacular. Ao fim de meio ano, olhar para ela e cruzo em cima daquilo e reeditá-la novamente. Mas isto é muito raro acontecer. É muito raro mesmo acontecer. Mas olha, teres esse trabalho é porque... Opa, é amor que um gajo sente por aquilo. É uma palavra muito forte, mas pronto, é aquele verdadeiro. Mas eu acho que as pessoas acabam por se... Quem gosta mesmo depois acaba por se entregar à coisa. Por isso, excelente iniciativa, estou ansiosa para ouvir as respostas hoje. Laura, eu tenho a anunciar que só, aliás, ela não vai anunciar, se quando ela ouvir isto já vai, só hoje é que pode ser. Mas hoje, é o que estás a ver, né? Ok. Então olha, antes de ir para as questões da Helena, que a Helena também fez aqui umas questões, temos aqui um outro patrocínio também, que eu também gosto de apoiar, que é um outro projeto que nós... também lá da Albergaria, também recente, que é uma moça que faz uns biscoitos mexidos, chama-se a Filha da Alice, a Filha da Alice. Ela faz biscoitos artesanais e nós de 15 em 15 dias temos degustação de doces. Tu és muito doceiro ou nem por isso? Ora bem, eu adoro um bom petisco. Mas és muito... enchidos, tem que começar queijo, a ter enchidos. Sentar-me a beber um bom vinho com queijo, com uma chouriço, para mim é tudo. Mas, também gosto de doces. A época natalícia para mim é sempre uma época espetacular para eu engordar aqueles quilos que não perdi. Aliás, ainda bem falas disso, que agora mal tinha que... Quem quiser encomendar coisas aqui à Filha da Alice agora para o Natal, também está à vontade. Que isto agora... Eu acho interessante este teu projeto, agora que eu estou a ver, tu não o fazes de uma forma nada egoísta. Não. Porque há pessoas dentro do teu estilo que fazem isto, mas é mais para elas.
querem recolher experiências das outras pessoas para elas. Mano, aliás, E tu não, tu eu, estás a fazer eu, isto, de certa estás a maneira, promover outros produtos sim. regionais e opá, é interessante Mas eu de isso. certa maneira também estou a aprender, não é? Com todos os convidados que trago, há sempre um. Sim, que eu isto, quero promover, isto, acabo por estar a aprender um está bocadinho. sempre a aprender. Mas sim, a ideia também do Rei da Velha é dar, além de conhecer, dar a conhecer as pessoas e projetos. Imagina, tu não conheces os turcos, mas aqui de casa muita gente não conhece quem é o João. Epá, e agora? Tu já conheceste os turcos? Estes Não, mas já vão o conhecer- turco é bem melhor que o João. Pá, são visões diferentes da coisa. Então esta cerveja Pá, e não- acredito que haja pessoas que não conheçam o João e se calhar vão ficar super admiradas com o teu trabalho. Acredito que sim. Olha, eu tenho que fazer esta pergunta. O quê? O nome Rei da Velha, como é que isso Olha, surgiu? ainda ninguém me perguntou isto. Acho que é a primeira vez que me perguntam. Acho que nunca tinha dito. Epá, eu, quando quis fazer o programa, ou isto, epá, eu tinha que ter velha, tinha que ter alguma coisa a ver com a algaria ou velha Estou a perceber. no nome. E eu, velha, não sei o que, velha. Pá, raio da velha. Depois há aquela expressão de raio-esparta à velha. Sim, então, sim. Ficou, para não ser a expressão, ficou raio da velha. Está Então, engraçado. pá, E a música é feita por ti, não é? Sim, eu Com um instrumento vocal. tive que improvisar. Mas ficou engraçado porque opa, está ali uma coisa muito. Como é que é dizer? É muito único, né? Local, Muito- pá, muito- é engraçado, pá, isso é engraçado. Então vá, nós temos aqui uns pela explicação que a Soraya é a moça que cria isto, são os docinhos. Não podemos chamar de ovos moles porque ovos moles são outra coisa. Isto acaba por ser ovos doces, né? Lá dentro há de ter um doce de ovos ou coisa assim de género. Mas com uma cobertura de chocolate, eu não sei bem o que é isto, mas isto deve estar muito bom. Eu confesso que sou bastante goloso. Isto acho que pode ficar muito bem com a cerveja. Opa! Olha, muito bom. E acho que também tem um travozinho de limão. Ei, o que é isto? Eu não sei é que eu troco, mas sei que é muito bom. Já viste que ricos programas que o Ricardo traz, é? Realmente. Convidados para degustar cerveja. Como é que Pô, vocês, como é que as pessoas não vêm? ainda não estão a fazer fila para ser entrevistados por ele? Isto é, Eu a sério, não dá para perceber. isto é demais, é? Olha, para a semana, outra entrevista. Para a semana, vamos fazer outra entrevista. Mas na Não. próxima vez traz 2 cervejas. Pois, que isto não é meio, temos tempo. Não, mas isto é porque é para a câmara, que parece mal. Pois, não pode, tem que ser devagarinho. Pois isto é muito bom. E isto aqui, há de ser. Não sei o que é isto. Isto é. São aqueles nomes. Tipo sonhos. É sonhos. Não sei bem o nome disto. Mas também quero um desses. Vou-me apoderar aqui disto, pessoal. Vou fazer de conta que estou em minha casa. Aproveita agora. O arroz aí é. Qual é que é, Tem esse. qual é, que é o significado? O arroz é prosperidade. E também pureza e assim, e absorve coisas. Por isso, Sim. estamos sempre a Realmente aprender. ajuda a absorver a umidade. Engenhoso. Viste? Este programa também é bastante. Eu agora lembrei-me de uma coisa que fiz num vídeo que fiz há uns tempos com a Helena. Porque eu estava a tentar partir a meio e escangalhei isto tudo. É que eu estava com um batom dela. Estávamos a fazer um vídeo de um batom. Ela fez tipo, vamos avaliar o material de maquilhagem. Tu és, ela está, quando ela auxilia-te nos teus vídeos, tu tens que auxiliar nos vídeos dela, não é? O que é que aconteceu? Eu escangalhei um batom todo. Porque primeiro ia fazer o teste, partiu a meio. E depois estava a tentar encaixar. Não tens sensibilidade. Foi cruz em cima mesmo. Não tens sensibilidade. Não tenho mesmo chegasse aquilo. Mas foi isso que deu visualização ao vídeo. Todos, o que é? O João destruiu um batom da Helena, vamos ver a reação dela. Clickbait ali. Exatamente. Olha, são os nossos patrocinadores por agora. E acho que ainda se mantém por uma boa temporada, que é sempre bom ter a nossa cervejinha e os nossos doces que a Soraya nos faz com super carinho e bom gosto. Por isso mantenha agora na altura do Natal. Ainda bem que morreu. Agora vem a altura do Natal, podem fazer as vossas encomendas, vão ao Facebook. A filha da Alice tem lá, olha, fotos muito giras, ela tira fotos por acaso, tem fotos muito giras, se não conheces também podes ver. Ela tira umas fotos muito giras a comida. Faz sentido. Mas isso é muito bom e é E a imagem vende muito bem. Assim, os produtos são muito bons, não estamos a dizer só por dizer, são muito bons. Mesmo os biscoitos mesmo a tarde da semana passada. Tarde há 2 semanas. Os biscoitos do Halloween que ela fez também. Está sempre a variar assim os produtos. Sim, o que é giro. Ela traz sempre miminhos diferentes
O que é bom, assim, Não, é interessante porque assim, mostra sempre coisas diferentes assim, em todos o os pessoal programas. tem de ver os teus vídeos que é para perceber qual é que vai ser o biscoito que a vamos seguir, provar. pá, Tan. estão sempre a inovar. E, Eu não sei como é que vocês ainda não estão a seguir, a sério. Pá. A Estrela da Aula, que é sempre a mesma. A Mas sério, também, eu mas a quero Estrela da Aula muito não sei like neste vídeo. Se não for mais por mim, pessoal, andei lá, pá, e depois like também não vai da Olha, velha. mas uma coisa gira que tu fizeste, que nem sempre às vezes todos os convidados fazem, é às vezes a partilha do post que eu faço, ou tipo, tu pedis para as pessoas comentarem. Vamos ser sinceros. Isso também é importante que. Era não é obrigatório. Sim, mas era ingratidão, não é? Então um gajo vai lá e não vai estar a partilhar. Pelo menos um like na publicação e uma partilha, é o mínimo. Não custa nada, custa Não nada. custa nada, não é? Porque assim, isto. Se todos ajudarmos um bocadinho, o projeto vai crescendo aos pedaços e depois já posso ter aqui montes de cerveja. Não, estou brincando. Quando isso acontecer, é louco. Então olha, eu também trouxe aqui não, eu é que vim cá. Convidei também o João, porque ele está aí com uma coisa muito gira que ele está a promover agora também para a altura do Natal, né? E também acaba por ser uma maneira de tu promoveres o teu trabalho, que é o teu calendário, que ele não está aqui ainda, não sei porquê, por isso tens que fazer, está a falhar. tens que ir buscar o teu... Ahá! O João está a fazer está a produzir aqui uns calendários muito giros, que acaba por ser uma coisa muito gira de se fazer neste caso agora para 2019, e ele aproveita os trabalhos dele. Epá, está muito giro. Posso abrir este? Pode, sim senhora. Acho que este aqui vai ficar para mim. Está giro, pá, e vamos aproveitar, vamos aqui só mostrar só um bocadinho, e talvez falar um bocadinho sobre... Ele fez um vlog, tu fizeste um vlog sobre este calendário, até mesmo a promover o calendário, e falaste de algumas fotos, não falaste de tudo. Só dei um cheirinho. Como é que te lembraste de fazer o calendário? Opa, isto... No ano passado eu já fiz um. Só que foi um Ficou bem? de secretária. Não, foi só um teste. Se calhar esse às vezes vendem-se bem, porque são pequeninos, as pessoas gostam de ter ali na secretária. Talvez, pá. Eu Mas eu acho que... só vendia a 3 pessoas. A mim, à minha sogra e a uma tia da minha namorada. Mas eu nestas coisas eu penso, a fotografia tem que ser sempre em escala mais... Foi isso que não eu pode fiz. ser maior que isto, porque também... Mas Para o ano vou tentar um A3. para se ver a qualidade das fotos, ou quando seja como aqueles calendários que tem lá na Dorito, que são sempre grandes. E assim, vou só mostrar aqui a capa. Aí está o elemento humano que o João estava a falar há bocadito, que ele gosta de incluir. Neste caso és tu. Nesse caso sou eu tentei incluir outro, isso é uma história muito engraçada. São basicamente 12... foi na cidade brutal. São basicamente 12 fotos tiradas por ele. Mas, por exemplo, já agora, curiosidade, fala aqui um bocadinho desta... A história dessa foto foi... Enquanto eu vou servindo. Foi lá isto é em Viana do Castelo. Estava toda a gente atrás de mim. É lá, olha, uma zona muito bonita. A costa é não lindíssima. Viana, aliás, é Perro, mas pertence ali ao lado. Não fica bem na costa, mas é Por rapidamente. acaso, eu nunca tinha ido lá com olhos fotográficos mesmo. E é muito bonito, tenho de lá voltar. Saltei aquela parte e comecei a tentar arranjar a forma de fazer esta fotografia. Ao fim de estar ali mais ou menos 10, 15 minutitos, eu percebi que a imagem em si, sem o elemento humano, não iria ser completa. Iria precisar do elemento humano. Sim. Comecei-me a colocar nesse local. Entretanto, houve um rapazito que achou interessante eu estar aí para lá e foi também Sim. tentar tirar umas imagens. Ui, estava-te a estorbar já. Não, eu tudo bem. Comecei a olhar para ele assim, eu vou-me aproveitar deste gajo para fazer a minha imagem. Então virei para ele e disse assim, olha, opa, se não for pedir muito, será que te importas de usar para a fotografia e tal? Só para ver mais uma ideia. E ele assim, na boa e tal. Meteu-se lá o rapaz, no momento em que eu vou a clicar na foto, veio uma onda e molhou o gajo todo. Sério? Mas não foste tu, não é? Não, mas é que se fosse eu era normal, então, eu já estou habituado. Só que ele ficou tipo bem, todo embasbacado e eu a fazer um esforço para mim. Mas aqui parece mesmo que a rocha está muito mais alta, ou seja, isso aqui é o mar, não é? É. Isto dá essa impressão também pela perspectiva, porque esta imagem foi um bocado cortada. Ela foi um bocadinho cortada. Mas dá essa noção por causa da perspectiva mais baixa que eu estava a fotografar e de eu usar muito a ultra grande angular. Então faz com que dê a impressão que aquilo que está ao longe fique muito pequenino, mas aquilo que está perto fique enorme.
E é um bocado isto, eu como estava relativamente perto, deu essa impressão, mas esta imagem também continuou um bocado para aqui, ela foi cortada para ajustar. Ok. Tens aqui várias... É isso. É tudo natureza, não é? É tudo natureza. Este calendário é só de paisagem, como diz o título dele ao fim e ao cabo. Então lembraste de fazer isto de uma maneira de promover as tuas fotografias? É, foi uma maneira de promover e também é outro daqueles objetivos que eu tinha. Fazer um calendário a sério. E este ainda não é a sério. E este acaba por ser já um início para o teu livro. Também foi o que eu falei. É mesmo uma experiência, a malta vai se habituando a ver as tuas fotos. A fórmula é um bocado esta, é a fotografia com um texto. Isso eu gosto também, acho interessante. Porque às vezes há só coisas... A imagem por si só não é suficiente, às vezes aquilo que motiva ou aquilo que fez achar que aquela imagem valia a pena. Esta imagem, ai Jesus, o filme que esta deu. Isto é em Milão. Malta, eu estou aqui a cuscar, vocês têm que... Vocês para cuscar, vão ter de investir forte e feio. Não, isto acaba por ser um bom miminho. E por acaso, olha, o post que fizeste hoje, que eu por acaso também partilhei, de que as pessoas deveriam comprar mais aos amigos, pessoas que tenham empresas, pequenas empresas, pequenos comércios, ajudarmos uns aos outros neste tipo de coisas. E isto acaba por ser um miminho muito... são 12 euros, não é? 12 euros. 12 euros calendários, tem aqui fotos do caraças. Toma. É 1 euro por mês. É 1 euro. Olha, não tinha pensado. Estão aqui fotos do caraças. Isto tem sempre o sítio onde é a foto, não é? Sim, esta foi em Figueira da Foz. Esta foto aqui, eu fui um dos 49 finalistas de 600 e tal no fotógrafo de paisagem do ano em Manteigas. Pois, porque tu depois com estas fotos... Esta é aqui perto. Tu depois com estas fotos acabas por colocar em várias plataformas. Vou participando em concursos, estou inscrito em alguns sites de fotografia. Aquilo que me ajuda a concluir... Tens que dar depois umas dicas para eu também ficar a conhecer. Nunca se sabe. Sim, exatamente. Exatamente. Fotografar. Eu por acaso tenho mesmo vontade de começar a tirar umas fotos, se calhar mais aqui por pertinho, não me aventurar para já em muitas andanças, porque financeiramente a coisa não está fácil, e pensando que não acaba uma viagem que tu faças para qualquer sítio destes é sempre uma despesa. Eu procuro não ver muito esses valores, mas foi um dos meus motivadores para ter trocado de carro. Eu antes tinha um carro a gasolina e troquei por uma carrinha mais espaçosa a diesel por causa disso. Ajuda muito mais enquanto eu, por exemplo, fazia 1000 km e gastava um certo valor, eu em 1000 km com esta carrinha agora poupo praticamente 40 euros. E 40 euros dá mais uma porrada de estás de parabéns. Tens aqui... Mano, isto quase dá inveja de ver umas fotos que não fiz. Eu vou só a dar essa mexerinha aqui. É que parecem fotos de... Que às vezes um gajo vê assim no Instagram, não sei o que, de malta. Mas olha que esse foi outro dos meus objetivos. Malta de fora. Por exemplo, há bocado estávamos a falar que eu quase que não conheço, por exemplo, youtubers ou malta que faz conteúdo deste género em português. Eu não conheço muito. Não. Em Portugal eu até acho que, eu posso não conhecer, mas eu acho que vloggers com V de fotografia, eu devo ser praticamente o único. Isto acaba por ser giro. E porque opa, a maioria do pessoal que fotografa ou guarda só para eles, dizer. Ou não gosta de não gosta, ou não gosta ou não nem se preocupa. Porque depois é aquela coisa, a maioria das pessoas depois também pensam, eu vou para o YouTube fazer o quê? Eu se pensasse realmente nisso, ando a perder tempo a fazer vídeos, para quê? Para ter 8 likes e 40 visualizações. Mas eu não faço isso. Eu acho que o que funciona bem. Para ter lucro. Eu faço isso. Porquê? Porque eu tenho a conta YouTube praticamente desde que ele saiu. E só recentemente é que eu adaptei para a fotografia. E eu faço vídeos, ainda com aquela coisa, porque eu estou parado no tempo, de quando um gajo metia vídeos no YouTube. Nós metemos vídeos no YouTube porque metemos aquilo que gostamos e queremos que as pessoas saibam aquilo que nós gostamos. E no processo acabo a mostrar às pessoas que Portugal é muito bonito e merece ser visitado, e antes de darmos o salto lá para fora, há muito para ver cá dentro. Coisas tão perto de nós que às vezes não sabemos. Porque, na minha opinião, Portugal é um país lindíssimo para fotógrafos de paisagem e de natureza, porque basicamente tu, de norte a sul do país, tu vês, olha, pegando numa coisa tão simples como tu
um espaço de 100 km, tu de montanha estás no mar. Mas no processo encontras muitos ecossistemas completamente distintos, vês espécies de insetos, de pássaros, completamente diferentes e tens pontos de paisagem também completamente diferentes. Onde é que um gajo encontra isso no resto do mundo? É difícil. E a coisa é um bocado essa. Pá, as pessoas deviam dar um bocadinho mais de valor a Portugal. Ui, e viva Portugal! É mesmo. Então olha, vamos passar aqui às questões da nossa segunda participante. Deixa-me cá encontrar. Agora, com estas tens de ficar nervoso. Não, estou a brincar. Não é nada nervoso, ela não pergunta nada de mal. Então a Helena Raquel, que basicamente é companheira aqui do João, também teve a amabilidade de fazer umas questões. Vamos lá a umas perguntinhas. De todos os locais que já visitaste, qual o que te marcou mais? Que tens vontade de voltar a visitar? Esta pergunta... Tu és de repetir muitos sítios? Ou só repetes se a coisa correu mal, como no caso da outra? É assim, eu repito quando a coisa corre mal. Quando a coisa corre mal, eu repito obrigatoriamente. Só se eu disser, não, pá, isto não tem mesmo potencial nenhum, siga. Mas às vezes, mesmo correndo bem, eu vejo, olha, ainda tenho que fazer mais uma ou duas imagens. Eu em Viana do Castelo, por exemplo, fiz lá 2 imagens, mas quero voltar lá porque há lá mais 2, que eu não sei se consigo fazer, mas que quero experimentar. Nesse caso, há bocado a ter em conta, o telemóvel dá uma ajuda do conecto. O telemóvel, não sendo um telemóvel topo de gama, Ficas para registrar pelo menos aquele espaço, depois voltas lá para tirar uma dá para eu foto testar. mais... Okay. E o meu telemóvel é o que me auxilia no vídeo. Portanto, eu quando comprei um telemóvel estava mais preocupado com a componente de vídeo do que com a componente fotográfica. Saltando novamente, qual é que era a questão? O sítio que mais marcou. Sim. O sítio que mais marcou. É que agora já começa a ficar complicado, porque já foste a vários. É complicado porque eu assim, quando me perguntam isso, eu penso no sítio que me fez dar um salto. Ou desafiante na fotografia. É querer-me desafiar em que eu disse assim, não, vou conhecer Portugal de norte a sul. Figueira da Foz. Pá, Figueira da Foz está num cantinho muito especial do meu coração. A própria terra é gira. Aquilo é muito bonito e tem muito potencial e come-se lá muito bem. Mas depois, passando uns bons quilómetros acima, agora em direção ao norte, Póvoa de Varzim. O porquê não sei. Não sei, porque Póvoa de Varzim não tem assim nada muito espetacular. Eu tenho lá duas ou três imagens feitas, que gosto muito delas. Uma delas é uma fotografia de cityscape com a cidade, com o pano de fundo, gostei muito. Mas opá, foi a primeira vez que eu lá cheguei, vi um parque, eles têm um parque da cidade lindíssimo, enorme, gostei. Foi lá que tirei a minha melhor fotografia de pássaros de 2017. Eu só me lembro do nome científico, um Carduelis. Gostei muito daquilo e depois fui à cidade, estava um pôr do sol muito bonito e eu tirei, nesse mesmo dia, a minha melhor foto de cidade que eu já tinha tirado em 2017. E então aquilo, eu olho para correu bem e não é há alturas em que eu passo um mês e não faço nada, passo 2 meses e não faço nada. Eu já vou de caminho, vai agora fazer 4 semanas, este próximo fim de semana, que eu já não acrescento nada de novo ao meu portfólio. Tu sais todos os fins de semana? Todos os fins de semana. Todos os fins de semana. Nem que não seja mais para estar em contato com a natureza. Sábado e domingo, só sábado, só domingo? Sábado e domingo. Às vezes posso ir posso ir só a Estarreja. Sim, mas só coisa só Estarreja, atenção que só coisa de me levantar cedo, meter a mochila às costas. É disciplina que estás a criar ali. Hã? É disciplina que estás a ter. Só essa coisa, assistir ao nascer do dia, assistir ao acordar da natureza, já me dá uma... Poucas pessoas assistem a esses 2 grandes momentos, que é o pôr do sol. O pôr do sol talvez muita gente assista, mas o nascer do sol, que se calhar acaba por dar grandes imagens no sítio certo. O nascer do pouca sol. gente tem essa visão. A maioria das pessoas eu, por exemplo, não tem. O facto de eu acordar, por exemplo, eu acordo às 6 da manhã para pegar na Dorita às 7. Podia acordar mais tarde, né? Mas eu muitas vezes quando saio de manhã e agora por acaso até... Agora nem comecei. Agora é triste. Agora é mais escuro. Mas mesmo assim, às 7h20. Mas às vezes há timings durante o ano. Epá, que eu ao sair estou já a ver o sol nascer e é do caralho. Eu assim, bem, até dá vontade. Mas assim, é brutal. Assim, e a maior parte das pessoas está tudo a dormir. E não sei, que é
um raio de energia ali, Yeah. por exemplo, visivelmente muito bom. É diferente. Eu também moro num espaço que dá fixe para ver assim umas imagens interessantes. Às vezes dá vontade, quando eu vou na Nacional, porque o sol nasce depois do nosso lado, às vezes dá vontade de parar o carro e captar aquilo, mas está na hora. É lixado. É lixado o que o mundo capitalista nos obriga a perder. Peniche! Peniche. Porquê peniche? Porquê peniche? Porque eu fiz lá 3 imagens. Ou 4. Já nem lembro ao certo. Mas opá, aquilo é lindo. Olha uma coisa, não é, por exemplo, estás a falar de quase dos sítios da costa, acaba por não ser tudo muito parecido. Ou tu Isso consegues- aí ou- é desafiante. Obrigas-te a mudar ali alguma coisa. Porquê? Ou uma rochazinha que esteja ali fora do sítio. Vamos supor, o que o pessoal muitas vezes diz em fotografia de paisagem de seascape, paisagem costeira, é: olha, isto a fórmula é a mesma. É pedra na hiperfocal, longa exposição, nuvens em arrasto, pôr do sol, está feito. Mas isso é a forma simples. Por isso é que um gajo que fotografa muito, por exemplo, eu considero de fotografia de paisagem, eu ataco mais a fotografia de seascape ou waterscape. Eu gosto muito de tudo o que englobe água. Se tiver água consigo fazer. Se não tiver água já me mete a arranhar um bocado mais a cabeça. Sair da zona de conforto. Eu, por exemplo, fui à Serra da Estrela e não tinha água, o que é que eu tive a fazer? Neve. Apanhei o que podia ser uma poça de água, não era poça de água, era uma poça de neve. E pronto, está feito. Mas pronto, acabou por ser água na mesma. Agora a questão, com licença, é... Qual é que era a questão? Deus do céu. Estavas a falar se não se tornava repetitivo. Sim. O porquê, ao fim e ao cabo, torna-se repetitivo, o que me obriga a evoluir um bocado e a não estagnar no mesmo, Ou na ir mesma buscar coisa. outros sítios. Não, outros sítios, é outros. Tipo, nesses sítios, tipo, sei lá, um farol, uma rocha, Sim. uma falésia, pessoas, não sei, né? Tens ali o tal objeto extra, por exemplo, aqui. Tens as escadas, e isto não vais apanhar em todos os sítios. Não, isso é o único da Praia da Granja. Aproveito para partilhar. Não sei se dá para ver muito bem, mas não interessa. São escadas. Ou seja, e mais uma vez a água, mas ao menos um elemento diferente que ainda não está. Ao menos é giro. Mas está mesmo brutal. Essa aí foi uma imagem que me fez pensar. É a Helena? É a Helena, sim. Foi uma imagem que me fez pensar: o que é que eu vou fazer aqui? Porquê? Porque não há nuvens no céu. Essa imagem fez-me pensar como fotografar de céu limpo. Tu aqui já estava mesmo no pôr do sol quase no finalzinho. Era. Que é também quando eu gosto de fotografar, é quando o sol está mesmo a atingir o ponto Esta cena demora tão pouco tempo, é tudo assim. É. Tu estás à espera Mas daquele momento neste ponto ainda deu para levar um bom banho. Acredito que sim, então a estava já ali. Opa, mas tem que ser. São os sacrifícios da fotografia. Se eu sentir que está a ser muito fácil, Aliás, é porque estão eu acho que estas estas coisas, se uma pessoa também fosse muito picuinhas, ok, tem que haver um certo nível de sacrifício. Tem de haver. Como em tudo na arte, um gajo tem de se sacrificar para alguma coisa. E as máquinas também se sacrificam. Isso é que é pena, que às vezes um gajo sacrifica uma máquina ok, isso é que é mais chato. Acho que foi no último vlog, não sei se foi no último que tu fizeste, também estavas a ver que as máquinas iam levando bem. Está sempre. Eles às vezes levam uma chapiscada. Então a primeira coisa é chegar ao carro, uma toalhitazita, um bocadinho de água assim só para tirar aquela salinidade. Mas eu também sou sincero, não sou daquele gajo que está com medo de usar o equipamento. Não, o equipamento é para usar. Não é para maltratar, mas é para usar, acabou. E tanto que eu nesse aspecto, em termos de corpos, eu só uso máquinas antigas. Antigas no aspecto, não são máquinas com 20, 30 anos, mas são... olha, por exemplo, a máquina mais nova que eu tenho em minha atual é uma Canon 7D, uma máquina com 7 anos no mercado. Chega perfeitamente para mim e acabou. Não preciso de... Full frame para já não me dá jeito, porque senão eu estava limitado depois nos pássaros. Porque ia precisar de lentes ainda mais longas e dá-me jeito o fator de corte. E eu uso sempre câmaras que tenham uma proteção externa, isto é, melhor dizendo, que sejam seladas. A 50D que eu tinha antes desta, que ainda funciona, e ela funcionou há mais uns tempos, mas agora foi encostada, já está quase no limite dos disparos. Quase da reforma. Quase. Já era semi-selada, mas a 7D é selada inteiramente. Mas é a segunda 7D que eu tenho, porque a primeira que eu tive é aquela fotografia das estrelas do mar. Antes de semana e meia de fazer essa fotografia, ela caiu uma água, juntamente com a lente e... Opa, são as coisas que acontecem. Também aprendi muito nisso.
Quando é para fazer exploração na costa e eu ando a saltitar de pedra em pedra, o material fica cá atrás. É melhor, não é? É melhor eu aleijar-me porque um corte numa perna cura-se, mas uma máquina variada já não se Por cura. acaso estamos a falar disso e por acaso a pergunta que vem tem um pouco a ver com isso. Olha, próximo investimento que tens em mente fazer no que toca à fotografia, material fotográfico. Olha, nem de propósito. Ora bem, próximo investimento. Há 2 investimentos que eu gostava de fazer. Um gajo não pode falar em investimento, é gastar. É gastar porque investimento seria se eu tivesse a comprar para depois vender as imagens. Ou teres o retorno. Que para já Não ainda tenho, é tens. gastar. É gastar, e acabou. Então, o próximo Mas não, por exemplo, gasto. tu não tens retorno porquê? Porque as pessoas não valorizam. Ora Por exemplo, bem. como é que está Portugal a nível de valorização da fotografia? Por acaso é uma coisa que eu não sei como é que se... Também não sei muito bem como é que isso está, mas há uma coisa que eu sinto que as pessoas não. Cada vez mais, podem gostar de ver imagens, mas não dão o devido por exemplo, valor. ou feedback que te dão. Tu costumas ter muito feedback das pessoas, ou pelo menos das comunidades em que tu estás É assim, eu inserido. sou sincero, eu não sou propriamente um gajo popular. Eu não sou aquele tipo de gajo que obtém muito feedback, mas também se calhar é porquê? Mas nas comunidades, por exemplo, nas comunidades ou nos sites de fotografia que tu vais, Sem com sombra estas de fotos, dúvida. se calhar já começas a ter algum... Sem sombra Epá, de mas dúvida, não- agora falando assim de um site que é um site até onde eu tenho algum reconhecimento e por acaso é um dos sites mais prestigiados até a nível internacional, que é o Viewbug, o conceito é lá. É um site muito porreiro, porquê? Porque é um site difícil de dar gostos. Isto é, não é como o Instagram, chegas lá, 2 cliques, está feito. Ou o Facebook, um clique, está feito. Tu ali, para fazeres um gosto, tens de entrar dentro da imagem, tens de meter gosto e depois, acima disso, ainda podes dar um award à pessoa. Dar uma espécie de um destaque ou uma coisa assim, em que tens de carregar e tens de escolher qual deles é que quer. Uma boa composição, algo criativo. E então, eu neste momento não sou dos melhores. Como é que é dizer? Não sou o melhor. Mas sou um que está no top 10% dos melhores a nível mundial. É assim, o top a 10% pode dizer que eu estou se calhar nos melhores 15 mil. Continuam a ser muitos. Mas sim, Mas o gajo continua a estar numa boa fatia. E isso ajudou-me a perceber uma coisa. Eu não sou o melhor. Mas estou ali num local e só o facto de porreiro. estar a ser avaliado, se as pessoas já te estão a dar ali o parecer delas, é porque já, Um gajo já estás a fazer alguma coisa. Consigo aí obter muito coisa. E depois o porreiro daquilo também é que, como é um site rede social, eles consideram-se rede social, mas eu não sei se chega bem a isso. Eles têm constantemente desafios a correrem. Desafios em que podes ganhar grandes prémios e isso tudo. E eu, no geral, consigo-me colocar num ponto bom. Os tais 10% melhores. Eu não consigo passar aquele bocado para ser o melhor, mas já estou num ponto bom. E isso é porreiro para uma pessoa ver. E os próprios mentores do site, têm muitas pessoas a trabalhar para eles, de onde lembram-se e... Por exemplo, eu no início, que era uma pessoa que era desconhecida, eles chegaram a escolher uma fotografia minha. Do nada. Disseram, esta fotografia vai para o nosso Hall of Fame. Isso trouxe-me um hype do caneco. Veio muita gente ver. E de onde em onde eles pegam e esta fotografia vai. Esta fotografia vai. O que é que eles fazem? Fazem com que tu és pequeno, vamos supor, tipo Instagram, és pequeno e dificilmente vais crescer, porque as pessoas estão-se a lixar para ti, que é o que eu sinto, é o que toda a gente pequena hoje em dia sente. Naquele site não. Os que mandam estão atentos e tu podes ser pequeno, mas tens talento, vamos trazer-te para cima. E é isso que é muito interessante. Bom. Mas material. Material. Gostava de... Vem o Natal. Gostava... O que é que vais pedir ao Pai Natal? Não vai ser para este Natal. Ah, Eu gostava de comprar uma coisa porreira para macrofotografia, que há uma marca agora de material chinês. Mas pronto, passam amigos, nesse aspecto ajudam nos preços. Tem uma coisa porreira que é um conjunto de flash ligados diretamente a um comando central, 2 flashes laterais que eu encosto à máquina, ajudavam-me em macrofotografia. Depois já tinha de pensar nos difusores, mas pronto. Porque aquilo que eu uso atualmente são 2 flashes normais, pronto, como o gajo mete uma máquina fotográfica, 2 flashes, com um sistema de bracket por baixo, a segurar aquilo tudo, receptores wireless e um emissor wireless. A desvantagem disso é pesado. É pesado e sempre que eu quero fotografar tenho de andar ali a enroscar cenas para montar aquilo tudo. Se eu tivesse um sistema já compradinho, era só encaixar tudo à frente, está feito. Mais leve isso tudo. Mas também gostava de comprar outra coisa, que era um filtro graduado de densidade neutra. Aqueles que começam escuros e acabam claros. Porquê? Porque na maioria das imagens de paisagem uma pessoa às vezes lida com situações de grande gama dinâmica. E faz alta diferença essa brincadeira dos filtros. Isso ajudava-me a escurecer um bocadinho a imagem. O que é que eu muitas vezes faço?
como faço longas exposições, praticamente tudo o que faço são longas exposições, uso a técnica dos dedos ou da mão. O que é uma longa exposição? Para quem não- Tudo o que for acima de 1 segundo é uma longa... Melhor dizendo, tudo o que for acima de meio segundo é uma longa exposição. Mas eu quando faço longas exposições, geralmente é sempre a lamber os 30 segundos ou mais. As fotos demoram clicas e aquilo. Digamos que a câmara era como se nós olhássemos para uma paisagem, mas os nossos olhos trancassem. E só ao fim de 30 segundos é que víssemos. Mas vemos tudo o que acontece naqueles 30 segundos. Ou seja, tudo o que estiver parado, está parado. Tudo o que estiver em movimento, cria arrasto. E isso dá para fazer imagens muito interessantes. Mas com água, um gajo nem sempre pode ir aos 30 segundos. Às vezes, 2, 3 segundos é o ideal. Por causa do movimento da água. Se eu fizer 30 segundos, vou transformar aquilo tudo em vapor. Mas se eu fizer 2 ou 3 segundos, faço um arrasto ligeiro. Esta parece ter mais vapor. Esta já foi uma longa exposição de à volta de 10 segundos. Já fez esse efeito. E é um bocado isso. Por exemplo, a daqui da Praia da Granja já foi menos tempo. Foram 2 segundos. Então fez com que a água, exatamente, fez com que a água ficasse mais marcada. E são essas coisinhas que é engraçado. E o filtro graduado ajudava muito nesse aspecto. Então o que é que eu faço? Uso a técnica dos dedos, que consiste em, vamos supor, tenho, por exemplo, a lente. Eu sei que o céu está aqui. Eu sei que eu quero fazer uma longa exposição, por exemplo, de 10 segundos, mas o céu só pode estar exposto 2 segundos. Então eu faço isto. E vou mostrando um bocadinho o que é que acontece. Esta zona vai ficar escura, porque eu estou a tapar com a mão, mas tem que estar em movimento para garantir que há arrasto na mão. E esta zona vai ficar bem exposta. É o filtro graduado dos pobres. Então eu estava a fotografar no Porto, há uns tempos, e estavam uns chinocas lá perto e eles começaram a ver aquilo e começaram logo a desculpem se há chineses a ver isto, eu não queria estereotipar a forma de falar, mas estavam lá a falar na língua deles e estavam lá a apontar agora das duas uma, estavam assim, pá, este gajo tem uma ideia brutal. Ou podia ser, o gajo é mesmo burro, tem um filtro que faz aquilo e está ali a armar assim palhaço a fazer aquilo, opá, mas é assim. É que os filtros graduados a série são caros, eu já andei a ver. O gajo tem de preparar 3 dígitos para aquilo, 100 a 150 euros. É muito dinheiro. Então, não é mais barata. Enquanto não tiveres o retorno, vai ser sempre complicado. O gajo tem de andar. O retorno eu tenho sempre, ao fim e ao cabo. Foi que ainda há uns tempos disse a uma rapariga que trabalha comigo. Rapariga, já não é rapariga, é uma mulher que trabalha comigo, que ela comprou o meu calendário e ela disse que gostou muito das minhas imagens. E ela assim, João, vou fazer uma coisa, espero que não leves a mal. E eu, não, eu vou cortar no fim, quando o mês passar vou cortar a fotografia e vou colá-la na parede. E eu gostei muito e foi o que eu lhe disse. Fez aqui imagens que estavam belos quadros. E foi o que eu lhe disse. Eu assim, esse elogio que tu deste para mim tem muito mais valor do que qualquer concurso fotográfico que eu pudesse ganhar. Mas não neste tamanho, acho que tens aqui imagens. Não, essas já são elas. pequeninas. Não, estou a dizer que as imagens, mesmo as outras acabam de ser pequenas, mas tens aqui imagens que davam grandes postas. Sim. Eu normalmente, quando tiro uma imagem, é sempre nisso que eu estou a pensar. Isto tem de dar um póster, então é sempre nisso que eu trabalho. A exposição também é algo que eu gostava de conseguir. São 3 objetivos. Tu exposições que já consegues facilmente. Talvez. Qual é que entra a questão agora? Aquela coisa que falaste, porque que eu às vezes não estou mais... Se calhar queres ter primeiro ainda se calhar queres ter um estatuto maior eu acho que se calhar eu também sou um bocado medroso. O que é que acontece? A qualidade do trabalho tu tens. Pois, mas falta-me a parte do negócio. Porque, o que é que acontece? Há um fotógrafo canadiano, exatamente, que eu sigo, que é o Brandon Van San. Ele já disse uma coisa, nos workshops dele, às vezes ele vê pessoas que sabem tirar fotos muito melhores que ele, mas falham na parte do negócio e então não avançam. E entretanto aparecem outros que tiram piores fotos que ele, mas estão muito melhores porque têm a parte do negócio e nem faltam a parte do negócio. Se exploram mais e se mostram mais. E a coisa, por exemplo, que me ajuda muito, que não é coisa, é a minha namorada ajuda-me muito, porque é ela que vai ao fim e ao cabo às vezes fazendo um bocado de publicidade. Olha, aliás, nestes calendários, 90% deles foram vendidos por ela. Os calendários e no direto, ela ajudou-nos bastante. Tivemos bastante. Eu não consigo nesse aspecto, eu sinto-me muito acanhado, eu não consigo chegar à beira de uma pessoa e dizer assim, olha, tenho estes calendários à venda, queres comprar? Não consigo. Sinto-me envergonhado.
Vais ver que eu espero muito que mas o ela- mas Rei da ela Velha nesse ajude aspecto, também a promover um bocadinho aquilo que andas a fazer e temos Porque a partidas coisa no- é esta, às vezes as pessoas podem pensar eu não quero vender calendários pelo dinheiro. Oh, Até porque depois é que eu isto vi, acaba por ser o quê? No que é que tu vais ter com foi isso? aí que eu percebi, fica tão caro fazer produções baixas. É. Mas opá, depois que tu olhas e vês assim, caraca, Isto era acaba por ser um isto. miminho, mas É. isto obviamente que funcionava mais com escala grande, mas... Para o ano eu queria ver se conseguia avançar para um A3, queria ver, pá, vamos ver. É que isto é trabalhoso depois porque eu não tenho know-how, eu como não sei como fazer, olha, eu cometi uma gafe enorme, por exemplo, neste calendário, que me fez atrasar o processo uma semana. A cena de que é do... Acho que tinhas falado de qualquer coisa, não sei se me falaste, se referiste no vídeo, não. Por exemplo, eu estava a pensar ter a argolinha aqui à Acho que volta. foi isso que tinhas falado no Não vídeo. fizeram isso porque não conseguiam fazer. Fizeram o furinho, não vá lá. Mas também ainda assim foi difícil. A argola funcionava melhor, não? Eu também acho que sim, pá, mas para o ano tenho que tentar a argola. Mas eu cometi uma gafe enorme, porquê? Porque, para começar, eu saía do trabalho e era uma horita, tentava fazer. Porque depois tinha de pensar nas palavras para o texto e tudo, e estava-se a tornar complicado. Fiz aquilo. Depois, converti os fechos para PDF, porque onde me imprimiram isso na gráfica disseram que lhes facilitava a vida. Eu, como não tenho conhecimentos de impressão, acabei na conversão, uma das layers ficou oculta por alguma razão. A layer que tinha, e logo na última imagem que tinha, o título. Então eu chego ao carro, tudo concluído, vamos supor na terça-feira, tudo concluído. Caralho, amanhã, quarta-feira da semana passada, já vou ter isto preparado para entregar às pessoas. Começo a ver, porque a minha namorada disse, vamos ver, e eu, está bem, pronto. Começamos a ver, eu na última não tinha o título da foto. Eu vi aquilo e não acredito. Voltei a ir lá à gráfica, começámos a ver, foi o ficheiro que eu converti que ficou mal. Conclusão, usou-se o ficheiro original e converteram-no eles, que se lixaram e acabou. É o trabalho deles e acabou. E pronto, isso comprometeu mais 3 ou 4 dias, porque eles, entretanto, depois tiveram de abrir tudo, para tirar só aquela folhinha, para voltar a meter, para fazer o furinho. E eu pensei mesmo assim, eu estou muito cru nisto. Mas é isto, vai ter Mas para o ano já sei como é que vou fazer mais... melhor. Para o ano outros erros surgem. E eu também há outra coisa, eu precisava de ter isso em formato físico para obter feedback das pessoas. Obter do género. Opa, está fixe, mas eu gostava que fosse mais assim, O gajo vai recolhendo opiniões e percebe como melhorar o produto. Eu há uns anos, não sei assim quem é que foi, não sei se foi em 2015 ou 2016, eu fiz um calendário também, em parceria com o Albergariótipos. E Eu tenho esse calendário. E o É aquele o maiorzinho de cima. Foi também uma coisa deste género. Eu, como eu próprio não tinha muito. Mas olha, que ficou espetacular. Não tinha muitas fotos, a ideia era mesmo Eu fazer. agora até nem... Era uma, ainda era uma ideia de fazer a parceria Deixa-me com o núcleo, né? De fotografia. Que para quem não conhece também, Albergariótipos, núcleo de fotografia. Também a porreirinha, a malta às vezes faz uns encontros muito giros. Quem gosta de fotografia, fique conhecer e contacte para ficar a par das coisas que a malta vai fazendo. Opa, Profissionais e tudo. Pois, a ideia também é comer aqui os nossos docinhos, os nossos bolinhos. Como é que ele disse? Uma coisa. Já não lembrava do nome. Porque isto supostamente às vezes as pessoas olham para isto e dizem, ovos moles. Não foi espetacular porque tu começas a dizer uma coisa. Eu atrapalho muito. Oh, mas tiveste Isso do calendário. Por acaso, a nível de investimento, já não sei, mas ainda gastei um dinheirito. E depois é sempre complicado uma pessoa perceber que retorno é que vai ter, ou de maneira que eu também ainda sou, em muitas coisas ainda um bocado verde. Quanto é que vai custar? Mas o problema é esse, é que são as pessoas bestas que se tentam mexer nessas coisas. Mas eu gostei, por causa das fotografias também, não fotografias muito giras. E o problema ali foi tipo, enquanto tu aqui estás a usar a foto assim, que é pena porque depois acaba por ficar muito pequenininha, mas ok, nota-se fixe. Ali muitas das fotos que eles me passaram, muitas delas até eram mais... Aliás, muitas delas eram assim, mas depois como o calendário era assim, acabava por ficar depois cortado. Isso era um bocado como estas a ver. Eu pensei em meter fotos ao alto, acabei por não muitas vezes as pessoas o texto, acabava por... A nível de fotos de natureza é muito melhor a serem sempre assim. Só que A maioria das imagens que eu faço são deitadas. Não, mas está... Tem de ser um calendário deitado. Para o ano vai ser um calendário deitado. Para o ano vão ser muitos. Se calhar vou dar várias hipóteses às pessoas. Está giro. Maltinha, calendário aqui para comprar. Este dinheiro não, quer dizer, é um miminho, é Natal. Bem, vamos acho que aqui mais uma outra pergunta para também darmos por terminado aqui. Não, é que isto também não está a chegar aqui. Isto aqui não é vida.
Ah, pensa no João. Pensa no João do passado, aquele que fez de ti o que és hoje. Imaginarias que fosses crescer tanto enquanto fotógrafo? Agora está aí, já lá vão para quantos anos mesmo? 7? Não, mais. 7, 8 anitos. 7, 8 anitos. Desde o primeiro dia em que eu tirei a primeira foto, se calhar vão para aí 15 anos. Mas também era tirar fotos porque andava a bombar na altura. Foi quando veio o Wi-Fi, velho. E o Fotolog. Tu tens alguém da tua família que é da área? Não. Não podia ser também, ou tens alguém... Ninguém. Eu conheci o gosto pela fotografia. Bah, todos nós, quando éramos pequenitos, víamos os nossos pais a tirar as fotos. Bom, Cabeças cortadas e tal. exatamente a história da minha vida. E então, o que é que acontecia? Eu achava piada ao equipamento fotográfico. Mas pronto, achar piada até. A coisa começou a mudar foi quando eu tive uma máquina digital, tirei umas fotositas, mas aquilo tinha uma qualidade foleira, porque aquilo há uns valentes anos atrás, uma máquina digital 4 megapixels custava à vontadinha 100 euros. E era uma treta. A minha primeira máquina fotográfica digital foi uma Trust. Aquelas marcas de ratos e teclados. Sim, e eles sim. fizeram máquinas fotográficas. Aquilo dura como o caneco. Ainda funciona. Ainda funciona. Fotos. Ainda funciona. E então, quando comprei uma Fujifilm, uma Bridge, aquelas que já tinham uma lente maior, que dá para fazer um zoom, eu comecei a ver que pá, isto é engraçado, porque eu tinha uma melhor qualidade de imagem. E então comecei a perceber-me que gostava de colecionar imagens coloridas. Com isso eu comecei a tentar evoluir de uma forma a tornar essas imagens coloridas mais bonitas. Por exemplo, e aí surge a coisa, eu às vezes até tenho vergonha, eu tenho vergonha, entre aspas, de mostrar as imagens que tirei inicialmente, que eu achava que eram as melhores fotos de sempre. Na altura. E eu ia, cheio de coragem, ali peito feito, ia para os fóruns de fotografia, toma aí, vê aí a grande foto. E os gajos chegavam e diziam assim, opá, a foto não tem nada para onde se lhe pegue. Tipo, opá, a luz é desinteressante, o enquadramento é confuso, tens muitas coisas aí misturadas. E eu começava a pensar, estes gajos não percebem nada de fotografia. Mas isso mexeu comigo. E fez-me, porque opá, é aquela coisa, a fotografia é quase como se fosse um filho teu, e estão a criticar um filho teu. Mas isso faz-te depois começares a pensar. Passada a fase inicial da tristeza, entre aspas, começas a ver assim, onde é que eu posso melhorar? Ele tem razão nisto, e começava a experimentar e via que realmente melhorava. E foi isso que me fez evoluir. Eu evoluí, não posso dizer que foi sozinho, mas não tive a sorte de ter, por exemplo, um amigo de fotografia que soubesse muito mais que eu e que me fosse ajudando. Eu fui aprendendo a levar na cabeça, em fóruns, e a começar a tentar e a experimentar e depois virar um bocado a autodidata. Chegou a um ponto que eu fartei-me de levar na cabeça e comecei eu sozinho a experimentar e ver vídeos, ver fotos e começar a inspirar-me e a coisa. Mas a verdade é esta. Se há 10 anos atrás, por exemplo, quando eu tive a primeira... 10 anos, estou a exagerar. Se há 9 anos, quando eu tive a minha primeira a Fujifilm, se me dissessem, olha, tu agora tiras esta foto, daqui por 9 anos, esta vai ser a tua foto. Eu não iria acreditar. Porque eu achava que nunca iria conseguir alcançar aquele nível. E isto é o que eu digo a todas as pessoas quando elas às vezes acham, eu nunca vou conseguir tirar fotos assim. Não. É a prática e é o querer. Um gajo tem a de querer e é bom colocares objetivos, colocares uma espécie de ídolo. Dizeres assim, olha, eu quero que as minhas imagens cheguem àquele nível. Então um gajo começar a... Tu tens pessoal que costumas seguir regularmente? Sim. Olha, em Portugal gosto muito do trabalho de dois grandes nomes da fotografia nacional. O Joel Santos, tenho uma carrada de livros dele, já estive pessoalmente com ele, espetáculo. O Joel Santos é um fotógrafo de viagens. E o outro é o Miguel Claro. O Miguel Claro faz fotografia noturna. Ele é um dos grandes da fotografia noturna nacional. Já fui a 2 workshops dele, em Estarreja, que eles conseguiram metê-lo lá, gratuitos, e então consegui falar com ele e isso tudo, porreiro. 2 workshops, exatamente. O último deles eu até comprei um, que ele é o fotógrafo oficial do Dark Sky Alqueva. Lá em baixo, no Alqueva, aquilo é espetacular para fotografia noturna. E isto fez-me começar também depois a desenvolver a coisa de fotografar, a Via Láctea, à noite. Portanto, eu sou o único fotógrafo
a ter uma foto de uma Via Láctea aqui na Branca. Aliás, Pois é. estar aí já exposto. Vês uma retroescavadora, ali com as árvores todas de fundo, e a Via Láctea ao fundo. Aquilo é exigente porque tens muita poluição luminosa, então a luz contamina todo o céu, então torna-se muito difícil. Aquilo teve de ser uma dupla exposição para o primeiro plano e depois outra só para o céu. Era relativamente cedo quando eu fiz essa imagem, eram mais ou menos 2 da manhã ou isso. É a melhor hora para ver a Via Láctea, mas digo, há de experimentar. Mais uma boa dica. Há de experimentar. Há um programa que é o Star Chart, que tu consegues olhar com ele através do céu e ver onde é que vai estar a Via Láctea a determinadas horas. E opá, não há nada mais delicioso tu à noite estares deitado, por exemplo, no chão, a olhar para o céu e veres aquele aglomerado todo de estrelas. Opá, aquilo arrepia. Porquê? Porque aí é que nós vemos, nós somos tão pequeninos neste mundo. Mas é mesmo. E o nosso Depois mundo não paras de mundo- olhar, paras tipo, estás ali a olhar para todas elas. E quanto mais vês, mais consegues Mais ver. queres Porque chegar ao a- fim de 15 minutos a tua íris está totalmente aberta. Mas um flash de luz faz com que ela feche novamente. Então o gajo tem de usar sempre luz vermelha. E isso permite com que o gajo chegue a um ponto em que não vês quase como se fosse de dia. Mas em que a luz das estrelas permite ver completamente tudo o que está. Pá, é espetacular. Espetacular. Eu acho que as nossas questões já. Acho que já acabaram, se não me engano. Acho que foi a última. Acho que sim. Foi a última. Obrigado, Helena, pelas questões. Olha, fez-me pensar aqui em algumas, realmente. João, espero que tenhas gostado deste Opa, eu adorei. deste nosso bocadinho. Adorei, sem sombra A de cerveja dúvida. estava boa. Cerveja e os Isto, basicamente, o rei da e velha. estes doces espetaculares de coisa. Basicamente é isto, o rei da velha. Olha, mas, é isto, é isto uma é- conversa informal. Eu estava assim meio reticente, porque eu sou um gajo que. E tu já deves ter reparado isso nos fotologs. Nos fotologs. Vocês estavam um eu- bocado mais Epá, eu afinados. isolo muito. Eu por acaso eu reparei nisso assim. É, Mas, eu não É assim, consigo. vocês- Mas se as pessoas começando a falar, eu começo a falar como o caneco. Porque assim, como não, é o vosso, não foi o vosso primeiro, vocês são capazes de ter já, porque 3 ou 4 já. 5. Temos agora aqui Houve aqui um problema técnico. uma troca de cartões. Foi e coisas e tal. excesso de conversa e fez com que a Vamos aqui máquina- estamos aqui na parte das despedidas. Isso, olha, obrigado por teres aceito, por teres recebido em tua casa. Dar-te os parabéns pelo teu calendário e reforçar mais uma vez para as pessoas, pelo menos ficarem a conhecer, ok? Isto acaba por ser uma maneira de o João estar a promover o trabalho dele, um excelente trabalho, a meu ver, e eu não sou entendido disto, mas tal coisa que sou como a outra senhora, e eu como a tua irmã, gosto de ver a fotografia. Bates forte, cara. Isso. Gosto de ver. É isto, este foi o Rei da Velha com o João. Obrigado aos nossos patrocinadores e apoiantes aqui, Filha da Alice, Estrela d'Alva sempre. Esta foi quase, olha, foi quase. Aliás, para terminar. Eu ia dizer isso, é que senão depois os meus colegas no trabalho, fraquito de coragem, não consegues do outro gajo dar cabo de uma cerveja. Mas atenção que esta aqui é artesanal. Muitas cervejas artesanais não podem ser bebidas à maluco. Porquê? Porque é uma cerveja para degustar, para. Sim, mas um gajo pode estar a tarde inteira a degustar a cerveja. Isso pode. Não, mas a cerveja está muito boa. É o sabor típico de uma cerveja artesanal. Não se compara às cervejas típicas como o gajo bebe. Pá, é tudo o que é feito em casa e por amor tem sempre Outra outro coisa que eu sabor. queria dizer, maltinha, não se esqueçam de partilhar o Rei da Velha. Deixar os vossos comentários se quiserem dizer alguma coisa, pôr os likes, façam com que este projeto chegue a mais gente. Podem também sugerir convidados, tal coisa eu não conheço toda a gente. Há sempre pessoas que eu tenho ali um ou outro interesse em convidar, mas façam sugestões de pessoas com projetos giros ou então pessoas que gostassem de alguma curiosidade que possam partilhar connosco. Daqui, ou pessoas que gostem daqui de coisa. Tens aqui uma panóplia de... Além do calendário, que o Ricardo também tem as shirts da Albergaria, também promover aqui as shirts da Albergaria. Olha, e valores disso? Tu não queres revelar valores Esta disso? como é a nova coleção, olha, basicamente também é o mesmo preço que o calendário. É que eu ouvi dizer que isso está em 50% de desconto, não é? Agora não é, estas estão até 50%. Ai, até Neste 50%. caso, esta está 20%. Olha, É a nova coleção. Eu vi uma que eu gostei muito, que é uma que está toda branca
e diz albergaria aberta em Torreão pequenino. Aham. Isso para que valores é que vai? Essa Assim, com- é 7 euros, mas depois como tem 30% Ah, de e essa é desconto... 7 euros? é Então 7 como é que é euros. possível a vossa melhor t-shirt ser a mais barata? Pá? É melhor na tua perspectiva. Eu por acaso gostei muito desta. Esta é inspirada na Marvel. Ah sim, olha que agora que fala real. Estás a ver? E com gana. Houve alguém que topou, que foi o Nuno. E ele topou. Foi inspirado nela. Estás a ver? Pá, malta que gosta, que é mais geek e que gosta de... E eu sou um gajo que gosta da dos Marvel, filmes dos Vingadores e essas Por acaso coisas. comecei a ver recentemente essas tramas todas, por acaso está giro. Por isso, maltinha, Church da Lobregaria, há outros modelos também, há os ímãs do Torreão que podem vender. Também podem apoiar este projeto indo ao patreon.com/lobregaria e também podem apoiar monetariamente, não custa nada, €1 ou $1, uma coisa qualquer. Também Sentes o apoio das pessoas nisso? É isso ainda não. Mesmo para as questões, tipo, normalmente eu digo às pessoas para irem fazer questões. Normalmente é bom que eles façam questões, podem fazer questões no Facebook, mas por exemplo a Helena e a tua irmã fizeram no Patreon. Agora, se quiserem também podem ser a patrona, se quiserem. Mas ainda é muito. Eu também só tenho isso do Patreon ainda há pouco tempo. Ou seja, mesmo essa partilha ainda tem sido ainda muito reduzida. As pessoas ainda estão à espera. Eu acho também preciso ter alguma qualidade ainda, se calhar no. Aliás, qualidade tenho, mas se calhar melhorar um bocado as coisas, se calhar para as pessoas dizerem, não, vale a pena investir ali no Ricardo, não sei. Ainda tem sido muito difícil. Mas uma pessoa não desiste e Essencialmente vai... fazer para vai- nós. Se um gajo fizer para nós, que é como eu faço os meus blogs. Eu faço-os para mim, para eu recordar depois futuramente os sítios onde fui. Só que, como estou a fazer para mostrar aos outros, obrigo-me a ter uma melhor qualidade. E então fico com um vídeo sintetizado, uma tripezinha, para eu recordar depois passar uns tempos, que até pode ser o dia a seguir. Às vezes bate aquela coisa. É por isso que, tipo, normalmente nestes no Raio da Velha, como eu ainda não tenho sítio fixo, né, como se dá para ver, estou sempre em casa das pessoas, é sempre complicado, Mas às acaba vezes... por ser uma fórmula interessante. Acaba por ser Sim, uma fórmula mas às vezes, interessante. por exemplo, a nível logístico é sempre complicado, não é? Porque se calhar às vezes a luz pode não ser das melhores, ou seja, às vezes o áudio, por exemplo, há bocado tivemos a chuva a bater, ou seja, as pessoas ouviram a chuva, no início tivemos o rato Aí beber uma água mas, enquanto por não vais exemplo, beber a cerveja ou já beber gravei água. também na rua, há sempre os ruídos das coisas, às vezes depende, por exemplo, esta sala não faz tanto eco, às vezes noutras que já tive faz mais eco, ou seja, toda esta... O facto de estar em sítios diferentes vai sempre de qualidades diferentes, e isso pensando não para as pessoas que estão a assistir... Só tinhas a hipótese de ter um microfone externo. Tenho que o arranjar, tenho Se prendas a de máquina Natal. for compatível. Pois, não sei, pois É, tenho por que ver. exemplo, a vantagem dos telemóveis, e muita gente está a optar por telemóveis para vlog, é que eles dão para levar um microfone externo. Metes um microfone externo tipo pistola, um lapel, assim preso à camisola, e qualidade. São essas top. pequenas coisas que eu tenho E que é barato, começar isso é barato, atenção. a melhorar. Só, pronto. Pá, tens tu e temos todos, que eu Pois. basicamente é o telemóvel e tenho Não é? um tripé como o teu assim, Gorilla Pod e já sou o maior dos. Não há cá os gimbals nem nada disso. Era bom. João, obrigado mais uma vez. Parabéns mais uma vez. E maltinha, vemos para a semana, se tudo correr bem. E estamos quase no Natal, não é? Lindinhas. Exatamente. João, obrigado. Tá, pá, eu gostei muito Gostei da boina, gostei da boina pá, também. Gostei da exatamente. boina. Maldinha, até. Tchim, tchim. Vamos acabar com isto. Raio da Velha.